Existem muitas culturas com realidades extraordinárias, mas você certamente ficará surpreso ao saber que existe um país tão apaixonado por cerveja que abriga spas com tanques cheios dessa bebida, onde homens e mulheres mergulham, muitas vezes sem roupa. Neste novo vídeo do nosso canal, Mundo Sem Censura, vamos conhecer mais detalhadamente a República Tcheca, um país que, embora seja um dos mais desconhecidos da Europa, é também um dos mais belos e fascinantes do planeta. A República Tcheca, um país com tradições surpreendentes como a Pomlaska, segundo a qual, nas segundas-feiras de Páscoa, os homens usam varas de galhos de salgueiro com suas esposas, consideradas entre as mais belas do mundo, com a intenção de conferir-lhes saúde e fertilidade. Esse país abriga curiosidades únicas, como uma igreja cheia de fantasmas que podem ser vistos e fotografados, o maior castelo do planeta, ou o fato de seus habitantes beberem mais de 150 litros de cerveja por pessoa por ano, o que o torna o país onde mais se consome cerveja no mundo, e a tal ponto que há spas onde as pessoas se banham nela de maneiras que certamente surpreenderão você. Um território tão belo e misterioso que, anos atrás, a ciência acreditava ter encontrado aqui o primeiro cemitério de vampiros. Preste atenção e não perca este vídeo, pois garantimos que esta viagem pela República Tcheca vai surpreender você. Vamos começar. A República Tcheca, um país localizado no coração da Europa Central, é um lugar onde a história, a cultura e a arquitetura se entrelaçam de forma fascinante. Com uma área de aproximadamente 79 mil quilômetros quadrados e uma população de mais de 10 milhões de habitantes, esse país se estabeleceu como um dos destinos mais cativantes do continente. Nesta viagem fascinante, exploraremos seus mistérios, curiosidades e encantos ocultos, que, como você verá, são muitos e extraordinários. Localizada em uma região estratégica cercada pela Alemanha, Polônia, Áustria e Eslováquia, a República Tcheca testemunhou séculos de influências e transformações. De seus majestosos castelos góticos às suas cidades vibrantes, como a icônica Praga, o país oferece uma mistura única de beleza natural e história humana que continua a atrair visitantes de todo o mundo. O nome República Tcheca vem do grupo étnico eslavo dos tchecos, cujo assentamento nessas terras remonta aos tempos antigos. A região, rica em recursos naturais e localizada em uma encruzilhada de rotas comerciais, tornou-se um importante centro de poder e cultura. Graças ao seu apogeu na Idade Média e ao seu papel central na história europeia, esse país é, sem dúvida, um dos mais bem preservados em termos de arquitetura e cultura. Castelos, palácios e vilarejos de paralelepípedos são encontrados em todo o país, transportando os visitantes para outra era. Esse legado se reflete em todos os cantos, desde as fortificações no topo das colinas até os labirintos de ruelas estreitas, que ainda mantêm seu traçado original. Uma joia da Unesco que parece ter parado no tempo, onde cada canto exala charme. Seu impressionante castelo, que domina a paisagem do alto de uma colina, oferece vistas panorâmicas espetaculares do rio Vltava, que serpenteia pela cidade, criando uma atmosfera mágica e única. As ruas de paralelepípedos de Český Krumlov, ladeadas por casas com fachadas em tons pastéis e telhados inclinados, convidam você a se perder em um labirinto de história e beleza, evocando a sensação de estar em um verdadeiro conto de fadas. Esse lugar, com sua harmonia entre a natureza e a arquitetura medieval, é um exemplo perfeito do rico patrimônio que a República Tcheca oferece àqueles que buscam o fascínio de eras passadas em cenários que parecem irreais em seu esplendor. Você também pode admirar o Karlstein, um majestoso castelo gótico fundado por Carlos IV no século XIV para abrigar as joias da coroa e as relíquias sagradas. Mas se levarmos em conta essa essência, provavelmente uma das curiosidades mais impressionantes da República Tcheca é que ela abriga o maior castelo do mundo, o Castelo de Praga, na capital do país, considerado por muitos uma das cidades mais bonitas do mundo. Essa vasta estrutura, que se estende por quase 70 mil metros quadrados,
não é apenas um ícone da capital, mas também um símbolo histórico e cultural que testemunhou a passagem de dinastias, imperadores e mudanças significativas na história europeia. Sua construção remonta ao século IX e, desde então, foi reformado e ampliado várias vezes, adaptando-se a diferentes estilos arquitetônicos, como o gótico, o renascentista e o barroco. O Castelo de Praga não é apenas um edifício, mas um complexo de catedrais, palácios, jardins e vielas medievais. A Catedral de São Vito, dentro do terreno do castelo, é uma de suas características mais impressionantes, com suas altas torres góticas e vitrais que refletem séculos de história. O castelo foi a residência dos reis da Boêmia, dos imperadores do Sacro Império Romano Germânico e, nos tempos modernos, dos presidentes tchecos. Além de ser uma importante atração turística, o Castelo de Praga é hoje um centro cultural e político. Eventos oficiais e cerimônias de Estado são realizados em seus salões e salas, mantendo viva a conexão entre o passado e o presente. Com esse presente em mente, uma viagem a esse país não teria sentido sem que você admirasse e desfrutasse de um passeio por sua capital, descobrindo suas muitas maravilhas. Praga, a capital, é o epicentro dessa riqueza histórica e arquitetônica. Um de seus maiores símbolos é a Ponte Carlos, uma obra-prima gótica que liga as duas margens da cidade sobre o rio Moldava. Essa ponte, adornada com 30 estátuas barrocas, é um dos pontos turísticos mais icônicos e fotogênicos do país. As ruas de paralelepípedos de Praga, com seu traçado labiríntico e atmosfera nostálgica, convidam você a passear sem pressa, apreciando a mistura de estilos arquitetônicos que vão do românico e gótico ao renascentista e barroco. Em cada esquina, as fachadas coloridas e as torres que se erguem até o céu fazem com que o visitante sinta que está em uma cidade que preservou intacta sua alma medieval. No coração da cidade, a Praça da Cidade Velha é outro destaque, com seu relógio astronômico, um dos mais antigos do mundo, e seus edifícios históricos que cercam o espaço como um conjunto único que mistura história, arte e cultura. Essa atmosfera sonhadora e melancólica parece ter influenciado profundamente a obra de um dos escritores mais influentes do século XX, Franz Kafka, que nasceu em Praga. A cidade, com seus becos escuros e atmosfera mística, é o cenário perfeito para as histórias complexas e enigmáticas de Kafka, onde o onírico e o real se misturam constantemente. Talvez a beleza e a melancolia de Praga, evidentes em cada pedra e canto, tenham moldado a sensibilidade do escritor, inspirando-o a explorar os cantos mais obscuros da alma humana, como se a própria cidade falasse com ele por meio de suas sombras e luzes. Nas praças e ruas de paralelepípedos de Praga, bem como nas charmosas cidades e vilarejos da República Tcheca, você pode sentir a vibrante atmosfera de lazer que caracteriza esse país. Bares, cervejarias e terraços estão sempre cheios de vida, onde os habitantes locais e os visitantes desfrutam de momentos de relaxamento, e um elemento essencial nesses encontros é, sem dúvida, a cerveja tcheca. Famosa por sua qualidade e tradição, a cerveja é um símbolo nacional e uma das melhores do mundo. E não é por acaso que a República Tcheca detém o título de país com o maior consumo de cerveja per capita do mundo, com uma média de mais de 155 litros por pessoa por ano. A cultura e o amor pela cerveja são tão grandes que todos os cantos do país estão impregnados dessa cultura que se tornou parte integrante da identidade tcheca. Esse amor pela cerveja pode ser visto não apenas no número de pubs e bares que enchem as cidades, mas também na acessibilidade e no preço acessível da bebida. Uma jarra de meio litro de cerveja tcheca geralmente custa menos de €1, e é ainda mais barata do que a água engarrafada, o que a torna uma opção irresistível para quem quer se divertir sem gastar muito. Então, se você gosta de cerveja, esse pode ser o destino dos seus sonhos. Mas nesse país não se trata apenas de saborear uma cerveja. A experiência da cerveja na República Tcheca vai além do simples ato de beber. Em muitas de suas cidades, é comum ver festivais de cerveja, onde a comunidade se reúne para celebrar,
experimentar novas variedades e honrar essa tradição que dura há séculos. O apego dos tchecos a essa bebida é tanto que eles levaram sua paixão um passo adiante, oferecendo uma experiência única no mundo: spas de cerveja. Nesses locais, os visitantes podem literalmente mergulhar em banhos de cerveja, uma prática que vai muito além do pitoresco. Esses banhos de cerveja são projetados para combinar os efeitos relaxantes e benéficos para a saúde dos ingredientes naturais da cerveja, como a levedura e o lúpulo, que se acredita terem propriedades benéficas para a pele e o corpo. Além disso, essas experiências geralmente incluem tratamentos que usam cerveja em massagens e esfoliações. Tudo isso enquanto você desfruta de um bar aberto com cerveja fresca servida na ponta dos dedos. Em muitos desses spas, algo que costuma ser surpreendente, especialmente para os turistas, é que esses espaços costumam ser coletivos, e é comum que as pessoas tomem banho sem roupa. Isso é feito para maximizar os benefícios dos ingredientes naturais, como levedura e lúpulo, que estão presentes nas banheiras de cerveja e que requerem contato direto com a pele para aumentar seus efeitos relaxantes e rejuvenescedores. É importante observar que, embora o ambiente seja descontraído e aberto à nudez, os spas tchecos mantêm uma abordagem respeitosa e de bem-estar, evitando sempre situações que possam ser desconfortáveis para os visitantes. A ideia principal é oferecer um ambiente em que as pessoas se sintam à vontade e confortáveis, enquanto desfrutam de uma experiência única em que podem aproveitar ao máximo os benefícios terapêuticos da cerveja em um ambiente atencioso e profissional. Em cidades como Praga, esses spas de cerveja se tornaram uma atração popular, oferecendo aos habitantes locais e aos turistas a oportunidade de vivenciar uma experiência única de bem-estar. Mergulhar nas bolhas douradas e quentes e, ao mesmo tempo, saborear uma cerveja recém-tirada do bar tornou-se uma maneira original e relaxante de vivenciar a cultura da cerveja tcheca de uma perspectiva diferente. Como você pode ver, a República Tcheca não é apenas o paraíso dos amantes da cerveja, mas um destino que o convida a explorar e desfrutar de todas as facetas de sua cultura cervejeira, desde a tradicional caneca em uma taverna até a imersão em um spa borbulhante. Neste ponto, gostaríamos de lhe perguntar: você gostaria de tomar banho de cerveja ou aproveitar as muitas maravilhas deste país? O que mais o surpreendeu na República Tcheca? Pause o vídeo e deixe seu comentário. Você sabe que isso é a melhor maneira de apoiar o mundo sem censura para que possamos continuar trabalhando toda semana para trazer vídeos tão interessantes quanto este. Mas a beleza da República Tcheca não se limita apenas às suas paisagens urbanas e arquitetura, ou a essa maneira de aproveitar a vida e a cerveja. Seus habitantes, tanto homens quanto mulheres, são conhecidos por sua beleza e atratividade física, resultado de uma rica mistura de raças e culturas que convergiram para essa região durante séculos. A herança eslava se funde com influências germânicas e austro-húngaras, criando uma diversidade de traços e características que se refletem na fisionomia de seu povo. A República Tcheca, de fato, deu ao mundo alguns dos modelos mais procurados e icônicos da indústria da moda internacional. Nomes como Eva Herzigová, conhecida como a Marilyn Monroe tcheca e famosa por sua participação em campanhas de marcas de luxo, e Karolina Kurková, que se destacou como uma das Victoria's Secret Angels, são apenas alguns exemplos do talento e da beleza que esse país exportou para o mundo. Essas mulheres não apenas cativaram com sua aparência física, mas também com seu profissionalismo e carisma, tornando-se verdadeiros ícones globais. A combinação dessa diversidade étnica, juntamente com um ambiente cultural tão inspirador e uma profunda apreciação da arte e da história, parece influenciar a maneira como os tchecos se apresentam ao mundo, com uma elegância e naturalidade que transcendem as fronteiras. A moda, o cinema e as artes em geral se beneficiaram muito dessa riqueza cultural, e as modelos tchecas provaram ser embaixadoras perfeitas dessa beleza única. Como você está descobrindo, Praga, e a República Tcheca em geral, continua a ser um ponto de encontro onde a história e a modernidade, o tradicional e o cosmopolita se fundem. Sua beleza arquitetônica, suas ruas de paralelepípedos que parecem contar histórias esquecidas,
e a singularidade de seu povo posicionaram esse país como um destino que vai além do turismo. É um lugar para ser vivenciado, sentido e explorado em todos os aspectos. Explorar a República Tcheca é descobrir um mundo cheio de curiosidades e segredos. Entre seus impressionantes castelos, vilarejos pitorescos e cidades vibrantes, há um lugar que se destaca por sua aura enigmática. A Igreja de São Jorge em Luková, mais popularmente conhecida como a Igreja dos Fantasmas. Esse templo fascinante não é apenas um local de interesse arquitetônico, mas também é conhecido como uma das igrejas mais misteriosas do planeta, onde a realidade parece se entrelaçar, especialmente se você olhar apenas fotos ou vídeos, com o sobrenatural. Você pode imaginar a surpresa e a incerteza de entrar em uma igreja para assistir à missa e perceber que não está cercado por pessoas, mas por uma série de fantasmas sentados nos joelhos, rezando em silêncio. Essa experiência surreal acontece na Igreja de St. George, localizada em uma pequena cidade a cerca de 185 quilômetros a leste de Praga. Sua história é marcada por eventos sombrios e acontecimentos misteriosos que contribuíram para sua reputação. A igreja foi construída no ano de 1352 e, desde então, enfrentou vários infortúnios, como incêndios e desmoronamentos, que alimentaram a lenda de sua assombração. O infortúnio da igreja culminou em 1898, durante um funeral, quando o teto desabou, ferindo vários participantes. Esse trágico incidente levou ao fechamento da igreja, que não foi apenas abandonada, mas também condenada devido a rumores de atividade paranormal em torno dela. Com a chegada do regime comunista, a situação piorou. O local foi vandalizado e despojado de seu valor artístico e cultural, deixando seu legado em ruínas e sua beleza esquecida. Apesar de algumas tentativas de restauração anos depois, a Igreja de São Jorge permaneceu fechada por 4 décadas. Foi somente em 2012 que um professor da Universidade da Boêmia Ocidental lançou um projeto artístico que reavivaria o interesse pela igreja. A proposta era que os alunos procurassem um local abandonado que pudesse ser o cenário perfeito para uma obra de arte. Um aluno do 3º ano escolheu a St. George's Church, convencido de que essa seria uma oportunidade de trazê-la de volta à vida. Com a ajuda do zelador voluntário da igreja, ele começou a transformar esse local para criar 9 figuras fantasmagóricas em tamanho real, que se sentariam nos bancos da igreja, como participantes de uma missa eterna. Essas figuras de gesso, inspiradas em seus colegas de classe e vestidas com roupas brancas, representam os devotos que costumavam frequentar a igreja antes da Segunda Guerra Mundial. Mas, como você pode perceber, elas deixariam muitas pessoas de cabelo em pé, especialmente se você as visitar à noite. Mas talvez ainda mais impressionante para os visitantes ou pessoas que estão descobrindo esse belo país, seja uma de suas tradições mais controversas e extraordinárias, envolvendo mulheres e paus, conhecida como Pomlaska. Essa curiosa celebração ocorre durante a Semana Santa, especificamente na segunda-feira de Páscoa, e é uma mistura única de rituais pagãos e costumes cristãos que perdurou ao longo dos séculos. Embora possa parecer incomum à primeira vista, essa tradição é profundamente significativa para a cultura tcheca e está repleta de simbolismo. A Pomlaska envolve jovens que fazem varas retorcidas de galhos de salgueiro e as decoram com fitas de cores vibrantes. Esse tipo de salgueiro é simbólico devido à sua conexão com a fertilidade e o renascimento, pois floresce na primavera. Na manhã da segunda-feira de Páscoa, os homens usam essas varas para chicotear gentilmente as mulheres. Um ato realizado para desejar-lhes saúde, fertilidade e juventude no ano seguinte. Esse ritual é realizado de forma festiva e lúdica, a fim de manter o espírito alegre da celebração. A Pomlaska é realizada em uma atmosfera festiva e comunitária, na qual homens e mulheres participam de bom grado. As mulheres, ao receberem a chicotada, geralmente retribuem com ovos pintados ou doces, tornando essa troca um jogo simbólico que reforça a conexão entre os dois gêneros. É importante ressaltar que, com a evolução da sociedade, a prática assumiu um tom mais lúdico do que sério, e nas cidades modernas,
foi consideravelmente atenuada, tornando-se uma tradição divertida em vez de um ato ritual rigoroso. A origem dessa tradição remonta a tempos antigos, quando os ritos da primavera eram realizados para garantir a fertilidade da terra e a prosperidade das colheitas. A Pomlasca é, em essência, um eco desses rituais pagãos que celebravam a chegada da primavera, o renascimento da natureza e a fertilidade. Embora seu significado tenha mudado com o tempo, a Pomlasca continua sendo uma manifestação cultural profundamente enraizada na vida social tcheca, onde o senso de comunidade e a alegria de viver são valorizados. Hoje, a Pomlasca é uma tradição comum e esperada na República Tcheca. Em todo o país, especialmente nas áreas rurais, as famílias se preparam para o feriado com entusiasmo. Os jovens se reúnem para criar seus bastões de salgueiro e saem às ruas para participar dessa comemoração única. Com a evolução da tradição, ela também se tornou uma atração turística, pois muitos visitantes desejam vivenciar esse costume único em primeira mão, capturando a essência da cultura tcheca em um evento que une o antigo e o contemporâneo em um único dia de alegria e diversão. Hoje, a República Tcheca é conhecida não apenas por sua arquitetura medieval e renascentista, mas também por sua deslumbrante paisagem natural, que abrange colinas ondulantes, rios sinuosos e florestas densas que convidam à exploração. Um dos locais mais espetaculares é o Parque Nacional de Šumava, um vasto espaço verde na fronteira com a Alemanha e a Áustria. Esse parque abriga uma biodiversidade impressionante, desde florestas de coníferas até pântanos de turfa e lagos cristalinos, oferecendo aos visitantes uma variedade de trilhas para caminhadas e ciclismo em um ambiente natural sem igual. Um canto espetacular da República Tcheca é a Floresta da Morávia, um paraíso natural que se estende pela região da Morávia, no leste do país. Essa floresta é conhecida por sua impressionante biodiversidade, com florestas densas, colinas onduladas e rios sinuosos que criam uma paisagem de tirar o fôlego. A área é repleta de cavernas de calcário, especialmente no Parque Natural Moravski Kras, que abriga fascinantes formações kársticas e sistemas de cavernas, como a famosa Caverna Balcarca. Nesse lugar mágico, os visitantes podem desfrutar de atividades ao ar livre, como caminhadas, ciclismo e exploração de cavernas, além de observar várias espécies de flora e fauna, o que o torna um paraíso para os amantes da natureza. A Floresta da Morávia não é apenas um destino ideal para atividades recreativas, mas também está repleta de história e lendas. A região tem sido habitada desde os tempos pré-históricos, e seus vilarejos pitorescos com arquitetura tradicional são um testemunho desse rico patrimônio. Em meio a esse ambiente natural e cultural, a região também abriga lendas intrigantes, sendo uma das mais famosas a de Jan Svatopluk, mais conhecido no país como o Vampiro de Brno. Conta-se que no século XVIII, após sua morte, o vilarejo notou o desaparecimento de ovelhas e gado, levando os moradores a suspeitar que Svatopluk havia retornado dos mortos. Quando abriram seu túmulo, encontraram seu corpo surpreendentemente bem preservado, alimentando a crença de que ele ainda estava vivo. Os moradores locais, com medo, decidiram cremar seu corpo para garantir que ele não pudesse voltar para causar estragos. A lenda de Svatopluk é apenas um exemplo de como as florestas e os castelos da República Tcheca inspiraram histórias de vampiros e seres sobrenaturais. Essa tradição de histórias de terror é comum na Europa, onde o folclore denso e as crenças antigas deram origem a mitos que geralmente estão entrelaçados com a natureza e a história da região. Nessas florestas, a combinação de beleza natural e história sombria oferece um apelo único, convidando os visitantes a explorar tanto a paisagem quanto as histórias que a habitam. Em suma, a República Tcheca é um dos destinos mais fascinantes para aqueles que acreditam em lendas de vampiros, pois sua história está repleta de contos sobre esses seres míticos. Entre todos esses lugares e lendas, destaca-se Selakovic, uma pequena cidade medieval murada localizada a menos de 25 quilômetros de Praga. Embora famosa por seu charme histórico,
Ela também chamou a atenção dos amantes do sobrenatural devido à descoberta de um cemitério onde se acredita que os vampiros tenham sido enterrados. Em 1997, o arqueólogo Jaroslav Pasek desenterrou 14 túmulos no cemitério de Selakovice, contendo os restos de esqueletos de indivíduos que apresentavam sinais de terem sido considerados vampiros. Entre as evidências encontradas estavam crucifixos e outros símbolos religiosos, bem como corpos amarrados de cabeça para baixo, cabeças separadas do corpo e crânios aparentemente quebrados com pregos de ferro encontrados nos caixões. Alguns dos corpos tinham estacas atravessadas no coração, revelando as práticas mortuárias da época para evitar que os mortos voltassem à vida. Esse cemitério, embora não tenha sido o primeiro a ser descoberto, é o maior da região e acrescenta um ar de mistério e fascínio à história de Selakovice. Pesquisas revelaram que os restos mortais datam aproximadamente dos séculos X e XI, refletindo a rica história da área e sua conexão com lendas de vampiros. A combinação de elementos históricos e sobrenaturais torna a República Tcheca um destino irresistível para aqueles que buscam mergulhar no mundo do desconhecido. Assim, lugares como a Floresta da Morávia não são apenas um refúgio maravilhoso para a flora e a fauna, mas também um cenário onde as lendas ganham vida, lembrando a todos que visitam esse país que, em cada sombra dessas árvores, bem como em cada canto das labirínticas ruas de paralelepípedos de suas cidades, pode haver uma história fascinante para contar. Estamos chegando à parte final dessa fantástica jornada por um dos países mais mágicos da Europa, e com isso em mente, além de como é fácil e barato viajar pela República Tcheca, pensamos em ajudar você a entender como aproveitar ao máximo sua visita a esse destino cativante. As principais cidades, como Praga, Brno e Ostrava, têm aeroportos internacionais bem conectados, e os viajantes de muitos países podem entrar sem visto, o que facilita ainda mais o planejamento da sua viagem. Uma vez que você tenha chegado, locomover-se pelo país é igualmente fácil. A República Tcheca tem uma extensa rede de transporte público, incluindo trens, ônibus e bondes. Os trens são uma opção popular para viajar entre cidades, enquanto os ônibus e bondes locais são ideais para se locomover pelas vilas e cidades. As passagens são baratas e, em muitos casos, podem ser compradas por meio de aplicativos móveis ou nas estações. Caminhar pelas ruas de paralelepípedos das cidades também é uma ótima maneira de explorar e descobrir a beleza local. Em termos de preços para as coisas mais comuns, a República Tcheca é considerada um dos países mais baratos da Europa. Um café em uma cafeteria local pode custar entre 30 e 50 coroas tchecas, entre 1 e 2 dólares americanos. Se você decidir jantar em um restaurante, geralmente poderá fazê-lo por menos de 10 a 15 dólares, incluindo bebida e sobremesa, dependendo do lugar. Além disso, se você pretende passar uma noite em um hotel de médio porte geralmente custa menos de 50 dólares americanos, o que é bastante razoável para os padrões europeus. Albergues e pensões oferecem opções ainda mais baratas, perfeitas para viajantes com orçamento limitado. Como você pode ver, com seu transporte eficiente, preços acessíveis e pessoas amigáveis, a República Tcheca é um destino ideal para qualquer tipo de viajante. Seja explorando a rica história de Praga cercado por fantasmas, ou degustando a famosa cerveja tcheca em um pub aconchegante, e até tomando banho nela, você certamente terá uma experiência inesquecível sem gastar muito. Prepare-se para criar memórias mágicas nesse país encantador. Nós do Mundo Sem Censura esperamos que essa jornada pelos mistérios da fascinante República Tcheca tenha sido tão empolgante para você quanto foi para nós. Com isso em mente e com o esforço necessário para fazer esses vídeos, gostaríamos que você nos deixasse um belo like. E seu comentário é a melhor maneira de nos ajudar a continuar trazendo a você o melhor conteúdo todas as semanas. Se você gostou deste vídeo e ainda não se inscreveu, não espere mais e faça isso agora, ativando o sininho para não perder os vídeos fascinantes que fazemos toda semana. Vídeos como este que você pode assistir agora para conhecer um dos cantos mais enigmáticos do planeta. Não perca e descubra as maravilhas que esse lugar tem a oferecer.